O estágio é o primeiro passo para a sua carreira em empregabilidade. Hoje a gente vai contar tudo o que você precisa saber sobre isso. Olá, começando o episódio inédito do Foca no Trabalho, seu podcast quinzenal, onde a gente fala sobre carreira e empregabilidade, e hoje a gente vai falar sobre estágios. Eu sou a Alê Falsarella. E eu sou a Bru Garcia, e hoje, Alê, nós estamos com um convidado especial, que é o Thiago Mavichian, que é fundador e CEO da companhia de estágio, para falar sobre esse passo que é tão importante na nossa carreira. Thiago, fique à vontade para falar com o pessoal. Legal, obrigado pelo convite. Oi, Alê, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Thiago Mavichian, então sou CEO da companhia de estágios. Founder da Blue, que é um software de recrutamento e seleção, e a colunista de carreira do Estadão. Bom, para quem não conhece a companhia de estágios, é uma consultoria que faz processos de seleção para programas de entrada, né, vagas de aprendizes, estágio e trainee no Brasil e na América Latina, já com 17 anos de mercado, aí mais de 100 pessoas no time e apoiando grandes empresas nos processos de seleção, enfim, todo o Brasil e toda a América Latina. É um prazer estar aqui com vocês. Imagina, a gente que agradece, a gente começou o episódio, falamos isso no offline, mas quero reforçar aqui também na gravação. A gente ficou super feliz de você estar aqui conosco. Eu, né, Bruna, que nós somos de RH, quem está ouvindo a gente que é de RH, é pouco provável que não conheça a companhia de estágios, porque vocês têm aí uma trajetória incrível, muito bacana. Eu acho que a forma que vocês construíram porque para mim, antes da companhia de estágios, assim, você tinha vagas de estágio. Quando eu penso em companhia de estágio, eu penso em programa, eu penso em estrutura, eu penso em você criar uma base mais sólida para o estagiário, porque antes você tinha assim, você tem o agente integrador ali que te oferece uma vaga, mas vocês têm um trabalho bem diferenciado, porque hoje, quando a gente fala em programa de training, programa de estágio, que tem diferença, e a gente até tem um episódio, se vocês quiserem ouvir, que a gente fala das diferenças, a gente pode mencionar rapidinho aqui, mas a gente tem um episódio, eu e Bruna, que foi o primeiro episódio que a Bruna gravou com a gente, aliás, a gente comenta das diferenças, o que é um programa de estágio, e para mim, quando eu penso em vocês, eu penso nisso, porque vocês trouxeram esse diferencial, porque faz muita diferença para você que está buscando uma vaga de estágio, tá, ouvinte? Você entrar num programa e você entrar numa vaga avulsa, né? Acho que é legal a gente só mencionar, já que a gente está falando disso, se você não se importar, qual que é a diferença, por exemplo, quando um candidato entra numa vaga de estágio e ele entra num programa de estágio, né? Qual que é essa diferença para a galera entender? Bom, as vagas, a gente tem vários nomes, né? Você pode chamar de vaga comum, vaga spot, né? São vagas pontuais, são vagas que as empresas abrem de acordo com a demanda, então elas vão contratando ao longo do ano, e a diferença principal são as etapas do processo. Às vezes uma vaga pontual tem menos etapas, e talvez isso seja uma vantagem, mas no programa você tem uma estrutura, então você tem talvez mais etapas no processo de seleção, mas você tem um onboarding que é pensado, você tem uma trilha de desenvolvimento, então treinamentos técnicos, treinamentos comportamentais, você pode ter job rotation, você pode ter execução de projeto, então é um programa, ele realmente é pensado para que seja cumprido ali 18 meses, 24 meses, e você tenha depois a possibilidade de passar, né, por avaliações periódicas e aí ser contratado, ser efetivado ou não. Então, de uma maneira geral, a experiência de alguém que entra num programa, em termos de exposição, de aprendizado, tende a ser mais completa do que a de alguém que entra direto numa vaga, né, e já começa ali a estagiar, pôr a mão na massa. E vou falar um bastidor aqui, tá? Não sei se a Bruna tem a mesma percepção que eu. Quando você, o RH, né, eu já fiz vaga spot, essa vaga pontual que o Thiago comentou, e fiz programa de estágio, programa de aprendiz. A chance de efetivação é muito maior no programa, porque é só você pensar, o investimento da empresa é muito maior nessas pessoas, o processo seletivo é mais exigente, você tem uma trilha de treinamentos dedicada para aquele grupo, então a chance de efetivação é muito maior, né? E a gente estava aqui, né, eu brinco que a gente grava um podcast antes de gravar o podcast, porque a gente vai conversando com um convidado e tal, e aí você me trouxe um dado que eu queria muito colocar já no início do episódio, que eu fiquei assim, embasbacada, Thiago. A gente aprende muito gravando com o convidado e eu já aprendi de cara nesse bastidor com você, que é o volume de vagas versus a demanda que a gente tem hoje no cenário do Brasil. Comenta um pouquinho pra gente, né, agora na gravação, como que funciona essa porcentagem de oportunidades dentro de estágio, vagas, enfim, pro candidato que está buscando uma vaga de estágio. Bom, no Brasil são cerca de 8 milhões de estudantes, de pessoas que fazem graduação. Pelos números da companhia de estágios, a gente estima que cerca de 20% dessas pessoas conseguem fazer estágio. Se você olhar alguns outros números de mercado, são até menores do que isso. Quer dizer, são poucas pessoas, né, que conseguem, a cada 10, 2 pessoas só conseguem fazer estágio.
Isso é muito pouco quando você pensa em empregabilidade, né? Uma pessoa que se forma sem ter feito estágio, ela tem muita dificuldade de ingressar na área. E quando ela fez estágio, por mais que ela não seja efetivada, houve ali um papel social, houve uma formação, ela já teve uma atuação e uma experiência na área. Então, a chance dela se colocar na área dela depois, né, como um profissional, uma vaga efetiva, mesmo que numa posição de entrada, como um assistente ainda, como um júnior, não tem problema, é muito maior, né? Então, a nossa palavra é uma palavra de incentivo para que as empresas apostem, porque sim, é mais barato contratar estagiário, né? Oxigena, a pessoa vem, né, com gás, vem motivada, você consegue moldar, você consegue trabalhar a cultura, valores da organização e formar pipeline para você poder efetivar em posições de entrada. E o pessoal fala, pô, Thiago, mas se eu não tiver, né, vaga para efetivar, né? Contratei o cara, ele vai para o mercado. É muito melhor que isso aconteça, né? Ele vá para o mercado tendo feito um estágio do que Já ele vai nem ter a preparado, né? chance. Isso, vai preparado, vai com uma experiência para colocar no currículo. Isso pesa bastante, teve que conseguir uma vaga depois, então a sua empresa, a sua área cumpriu um baita papel social, vai ser uma grande ajuda para o jovem. E olha, Thiago, eu tive uma experiência, né? Eu até comentei aqui nos bastidores com você. Eu fiz o curso tecnólogo, então um curso de curta duração, de 2 anos, e eu não consegui fazer o estágio. Primeiro porque o primeiro semestre não é contratado, no segundo eu não me sentia preparada, né? Então eu acabei demorando um pouco, postergando ali para buscar vagas no mercado, e eu acabei não encontrando o estágio. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito dos cursos tecnólogos, como que está a realidade hoje, porque eu terminei a faculdade fazem uns 6 anos. Então, acredito que tenha mudado ainda essa perspectiva. E eu queria também entender qual o momento certo ali de buscar a vaga de estágio dentro da graduação, seja uma graduação bacharel, seja tecnólogo, e até tendo esse paralelo também com o momento de buscar trainee. Queria que você falasse um pouquinho mais desses momentos e o quanto que é importante e já iniciar essa busca pelo estágio. Muito bom. Ó, existia, Bruna, uma questão grande, né, das empresas em relação aos cursos de curta duração, porque normalmente eles eram a EAD, porque normalmente você tinha esses cursos sendo oferecidos por instituições inicialmente, né, não tão conhecidas, não tão renomadas. Mas com pauta de diversidade, isso mudou bastante. Então, os cursos tecnólogos hoje são bem aceitos. Você tem a questão de hoje todos os cursos, né, de bacharelado ou tecnologia serem parte deles, pelo menos EAD. Então, essa barreira ela foi sendo quebrada ao longo dos anos. Acho que a pandemia veio para mudar radicalmente isso. Agora, existe a questão de conteúdo, né? Você tem um volume de conteúdo que é entregue num curso de 2 anos, 2 anos e meio, e um outro volume que é entregue num curso de 4 ou 5 anos. Ao mesmo tempo, você tem um desafio grande do mercado, né? Você tem aí os conceitos de upskilling e reskilling, você tem uma aceleração absurda da necessidade das empresas de resolver problemas assim imediatamente. Então, eu vejo com 2 olhos. Eu acho que cursos de curta duração, onde você tem aprendizado prático e que você consiga aplicar e resolver problemas do negócio, são muito importantes e muito valorizados. Eu acho que a explosão de plataformas, né, tipo Alura, Udemy, Startse, são exemplos disso, né? Mas, ao mesmo tempo, você recebe um conteúdo maior numa graduação de 4 ou 5 anos. Então, eu acho que tem que ser bem ponderado, né? Tem que ser avaliada a área que você vai atuar. Então, tem áreas que a barreira é menor, né? Por exemplo, tecnologia, né? Eles não querem nem saber se você fez faculdade, se você souber programar, já é uma questão que funciona para eles, né? E aí você consegue tomar a decisão se é melhor ir para um caminho de um curso tecnólogo ou de um curso bacharel. Então, ponderando tudo, se é um mercado mais tradicional, né? Um curso de direito, não tem tecnologia nessa área, vai ter que ser, né? Curso de 5 anos. Um curso de engenharia, né? Se você tem uma aspiração ali de atuar realmente como engenheiro, você vai ter que ter registro no CREA, então não vai estar para ser um curso tecnológico. Então você precisa ponderar para tomar essa decisão. Agora, uma dica importante é, você começou o curso e você passou por isso, né? É difícil as empresas abrirem vaga para quem está no primeiro ano do curso, né? Primeiro, segundo semestre. Porque a pessoa acabou de começar o curso, ela não tem experiência anterior, ela também não tem bagagem acadêmica, então ela tem menos vaga. Qual que é a dica para esse período? Eu falo para ela buscar as vagas do curso dela e ver quais são os principais requisitos, o que as empresas estão pedindo, né, nesses anúncios de vaga, quais são as soft skills, né,
as habilidades de comportamento, ou as hard skills, os cursos, né, o Excel, o inglês, né, a metodologia ágil, o que ela tem que ter para estar apta a brigar, né, a disputar uma vaga com maiores chances a partir do segundo ano, lembrando do número que a gente falou, né? Se você tem aí 1, 2 pessoas a cada 10 conseguindo estágio durante o curso todo, né, você precisa se diferenciar e se preparar para conseguir essas vagas. Eu acho que o primeiro ano é isso, é você focar em se preparar, em olhar para o que o mercado está pedindo. Tem uma matéria que a gente escreveu para o Estadão, que fala do SEO do currículo, né? Para quem não é de comunicação, o SEO é o Search Engine Optimization, que são as palavras-chave, né, que são usadas nos sites, nos artigos para ranquear bem. E tem isso também em currículo, né? Então, o que os anúncios de vaga estão pedindo e estão procurando identificar? Os sistemas de triagem, de inteligência artificial, eles vão buscar classificar se você atende ou não atende, se você tem ou não tem aquele perfil, e eles vão buscar fazer isso navegando através das suas redes sociais, do seu currículo, das palavras que você usou, né? Então, a forma como você faz o cadastro, fazer o cadastro de uma forma completa, tudo isso vai fazer com que você ranqueie melhor, e aí você aumente as suas chances de ser chamado. E se você fez a lição de casa que eu falei agora, né, que é, vi os cursos, vi as habilidades, né, me coloquei em trabalho voluntário, me expus, né, no primeiro ano para estar preparado para competir ali no segundo, vai funcionar super bem e você já vai sair na frente aí de muita gente. Uma coisa que eu vou comentar, que a gente oferece muita orientação profissional, e é uma coisa que pouca gente explora dentro do universo, viu, Thiago? Que assim, você está no primeiro ano, que a gente realmente sabe que tem menos demanda, porque às vezes no primeiro ano, a pessoa, ela ainda não elaborou ainda o porquê que ela quer fazer aquele curso. Você pergunta para muitas pessoas no início do ano, qual que é o seu objetivo com essa graduação? É difícil do estagiário responder. Então, é legal você refletir também, assim, você está no primeiro ano, qual que é o seu objetivo nessa carreira? Quais são as áreas, além de olhar as vagas, conversar com alguém da sua área que está trabalhando, para você chegar numa entrevista, num processo seletivo, ou até conhecer, começar mesmo o network. Tem gente que fala assim, eu sou estagiário, eu não vou fazer LinkedIn. Faça LinkedIn sendo estagiário, converse com pessoas da sua área. Isso pode até surgir uma oportunidade, porque eu estou imaginando aqui uma linha do tempo, tá, Thiago? Sou psicóloga, tá, por formação. Trabalho em RH há 20 anos. E aí vem um estagiário que nunca trabalhou e bate aqui no meu LinkedIn, olha, eu estou fazendo psicologia, quero trabalhar em RH, psicologia tem muitas áreas, você toparia bater um papo comigo? Eu, sem sombra de dúvida, eu paro o que eu estou fazendo para bater um papo com essa pessoa. Isso aconteceu 2 vezes, em 20 anos só. E além de você ter uma boa construção, você consegue ter noção do que você vai fazer, você consegue até... E aí eu fico pensando, poxa, se surgir uma vaga de estágio em psicologia, eu vou pegar uma pessoa aleatória, eu vou pegar essa pessoa que bateu um papo comigo, que se mostrou interessado, mesmo assim, sabe? Então você consegue aprender o que essa área te espera. Então procurem pessoas, você não conhece ninguém na sua bolha, porque você entrou, sei lá, você entrou na área da saúde, você está fazendo biomedicina. Nossa, Lê, eu amo essa área, mas eu só fiz pesquisa no YouTube, li ali no Google e não conheço ninguém. Bate na porta das pessoas no LinkedIn. Isso é poderosíssimo. Você aprende sobre a sua carreira e não vai chegar na entrevista com resposta genérica, sem nem conseguir responder o que quer fazer com esse curso, que para mim, Thiago, não sei, tá? Minha visão de selecionadora. Eu nunca olhei um estagiário avaliando competência técnica, porque o estagiário não tem muita. Ele conhece pouco, ele está no começo. Você avalia muito o estagiário pelo que ele tem de comportamento. Então, por exemplo, eu quando fazia processo seletivo de ensino médio, a pessoa nem na faculdade, tá? Tem estágio de ensino médio, né? Você ainda não está na faculdade. Então, eu perguntava muito coisas assim, como que era o dia a dia, como que a pessoa participava das atividades da escola, como que ela se organizava para fazer trabalhos. Então, assim, isso é soft skill pura. Então, para você que está ali no início da carreira, o quanto você investir em, como o Thiago falou, vamos pesquisar a vaga, quais são as skills, investir nisso, mas também procurar alguém da área que você quer atuar, até para você fazer uma boa escolha e procurar o estágio na área certa, né? Porque, sei lá, vou pegar o exemplo da psicologia de novo, você pode estagiar em várias áreas, eu sei que é mais comum RH, porque o estagiário de psicologia, ele não, né, ele precisa ele ter o tempo do estágio, mas se você sabe que não é RH o que você quer, então você já vai no período da graduação, a sua jornada vai ser diferente de quem já quer RH desde o início, né? E você não se frustra lá na frente, que é o que geralmente acontece. E aí eu estava aqui pensando, que você estava falando, né, da diferença
de trainee, de vaga de mais comum, a gente falou de programa, jovem aprendiz, e uma vez surgiu uma dúvida que, assim, eu não faço a menor ideia como funciona, e você vai ser a pessoa que vai nos ajudar a responder, que está muito em alta, né, eu e Bruna trabalhamos na área de tecnologia, é muito comum a gente falar de carreiras internacionais, então o Dev, que trabalha aqui no Brasil, está atendendo um país, está ganhando em dólar, está ganhando em euro, a galera fica maluca, mas como que funciona o mundo para o estágio? Existe estágio internacional? O que a lei precede? Como que funciona? Se é que funciona, né, nesse caso? Legal. Funciona. A gente pode ter um estrangeiro realizando, por exemplo, estágio aqui no Brasil. Você tem duas possibilidades. Tem uma resolução normativa, que é a Resolução Normativa 111, que permite que ele faça estágio por 120 dias, com vínculo com a faculdade de fora, né, aqui no Brasil. E da mesma forma, né, um brasileiro que, de repente, estudar fora, poder fazer estágio aqui, ou estagiar numa empresa de outro país. E aí ele vai ficar sujeito à legislação local. Alguns países da América Latina têm lei específica de estágio, mas boa parte dos países do mundo não, né? O estágio ele entra dentro da lei trabalhista, dentro da lei de trabalho deles, e é um contrato direto. Mas boa parte dos países da América Latina tem uma legislação parecida com a nossa, onde você tem ali uma autorização da escola para isso. Então, sim, é possível você, como brasileiro, né, se aplicar em vagas fora, ou até você que é brasileiro e estuda fora, poder realizar estágio aqui dentro do Brasil. Isso já é uma exposição, né, um selo ali, uma experiência para o currículo que é um baita diferencial. Nossa, eu fiz um post hoje no Facebook, que é aquilo, né? Se a gente soubesse das coisas no início da nossa carreira, né? Depois eu vou deixar essa pergunta mais para o final para você dar dicas do que você dá para um estagiário, a gente vai deixar isso para o segundo bloco ali para o final, mas o quanto que é importante esse episódio para quem está no começo da carreira, né? E eu vou contar uma história rapidinha, Thiago, se você me permite, que eu acho que a gente aqui vai entrar numa linha de o estagiário muitas vezes ele tem que fazer a oportunidade dele acontecer, já que é mais escassa, né? Então eu sempre falo, você não pode ir para entrevista para treinar a entrevista, você tem que treinar em casa para você ir para a entrevista para passar, né? E muitas vezes eu sinto que os estagiários, eles não têm, eu vou usar um termo que não é o mais adequado, eu vou mudar esse termo, eu ia falar agressividade, mas eu vou falar atitude, tá? De ir atrás, assim, de ver a oportunidade, eu queria falar muito sobre isso, né? Eu lembro que o meu primeiro estágio, eu queria trabalhar em RH no ensino médio, tinha feito um curso de departamento pessoal, que entra naquilo que você falou, o que os estagiários precisam, né? Na época a gente não tinha ainda site, né? Não tinha vaga como a gente tem hoje, e eu falei, nossa, as vagas pedem para ter um curso, sabe, você falou da Udemy, mas na minha época era muito forte Senac, né? Porque não tinha, né, plataforma, e eu falei, preciso fazer um curso que era administração de recursos humanos, né? Aquele curso básico, sabe, de 360 horas e tal. Departamento eu falei, nossa, pessoal e tal. Isso, departamento pessoal e tal. E assim, não foi no Senac que eu fiz, tá? Foi uma outra escola, eu nem lembro o nome. Esse é o certificado que eu não tenho, mas eu perdi ele, queria lembrar qual era a escola. Porque até a escola foi na minha escola divulgar o curso, sabe aquelas coisas? E aí eu lembro que assim, eu estava no ensino médio, eu estava assim, trabalhando em call center, eu queria trabalhar em escritório, né? Departamento pessoal eu nem sabia direito o que era. E aí eu lembro que eu vi a vaga, e aí eu liguei para o selecionador, né, eu vi a oportunidade, aí a pessoa que encaminhava a gente para as vagas falou assim, não pode, já está fechado o volume de candidatos. Eu fui lá e liguei na RH, eu falei, olha, eu vi a vaga, eu fiz um curso, eu queria muito trabalhar e eu moro perto, juro, eu liguei no RH, falei com a Valdirene, que no fim a gente acabou trabalhando juntas, e aí ela falou, não, porque para o RH uma pessoa mais uma pessoa menos, não faz muita diferença, né? Ela falou, não, pode vir aí. No fim das contas, todo mundo faltou, só apareceu eu e uma moça. Eu passei, consegui a vaga e comecei minha carreira no ensino médio, porque eu pensava assim, eu preciso começar a trabalhar no ensino médio porque eu tinha que pagar minha faculdade. E se eu não conseguisse uma vaga que pagasse um pouco mais, eu não ia conseguir pagar a faculdade. E então, assim, uma das coisas que eu queria muito que a gente começasse a discutir um pouco, porque eu lembro muito dessa história, já dividi em alguns episódios aqui, né, Bru? Que os estagiários, eles podem ter mais atitude, hoje você tem acesso, você tem ali a pessoa no LinkedIn, e mesmo assim eu sinto uma certa relutância, uma timidez muito grande desse público, sabe, de dar mais a cara
né, ali a exposição, e isso acontece também dentro das empresas, né? O estagiário, muitas vezes, ele fica mais na dele, e a gente sabe que para a gente acelerar a nossa carreira e ter esse crescimento, não digo rápido, mas ter um crescimento faz toda a diferença, a como você se comunica, como você se relaciona. Eu não sei, acho que a Bruna ela não teve esse problema, porque você sabe, né? A Bruna, ela fez teatro, ela tinha mas eu que era minha avó falava que eu era, como é que fala? Vivia dentro da concha, não é? Acho que era isso que minha avó falava aqui. De ser tímida, né? Nossa, eu era muito tímida. E eu falo, gente, como que eu tive coragem de ligar para RH? Até hoje eu fico impressionada. Mas eu não sei, você percebe isso também, Bruna, dos estagiários? Tem essa timidez mais, Percebo, né, e aí a essa gente entra segurança. naquele que a gente sempre fala na administração chá, né? Que é conhecimento, habilidades e atitudes. Então, eu acredito que no início de carreira falta um pouco mais de atitude, mas eu queria ouvir do Thiago, se você percebe isso, Thiago, se você percebe no número de candidatos que vão para um processo seletivo, que falta até no retorno dos recrutadores, se é referente também à atitude, o que você percebe ali? Você sabe que os gestores gostam muito de aceitar os convites de candidatos, né, de pessoas no LinkedIn, e até respondem, né? O pessoal não gosta de responder robô, né? Robô de vendas, isso ninguém gosta. Agora, quando é alguém querendo troca, querendo, sabe, dica de carreira, existe outro lado, né? O estagiário, ele é escolhido, né? O candidato ele é escolhido pela empresa, ele também escolhe a empresa, e para uma pessoa que é um gestor, é gratificante poder ajudar a vida de alguém, né? Nas decisões, poder fazer mentoria. Então, acho que falta, como você falou, a coragem, né, do candidato fazer o cadastro, adicionar o gestor. Isso é muito bem visto, né? Mostra que o candidato fez a lição de casa, pesquisou sobre a empresa, viu quem é o gestor da área, né? Buscou entender as atividades, o contexto do negócio, e infelizmente ainda poucos fazem, né? E os que fazem já são lembrados. Quando você tem muitos candidatos, você vai precisar contar alguma coisa, né? Alguma história, alguma coisa que seja marcante para fazer o gestor lembrar de você. Então, acho que buscar criar conexão é uma alternativa, contar a história, né, de superação, que tem a ver com o negócio, é outra alternativa, né? Mostrar que, né, no começo do curso você se preparou para estar ali pleiteando aquela vaga, né? Então, às vezes o pessoal fala, pô, não fiz o curso, né, não tinha dinheiro e tal, mas tem curso gratuito, né, que você vai fazer de graça, só vai pagar para te dar o certificado, mas você consegue ter acesso ao conteúdo. Então, assim, tem várias formas, né? E acho que a inversão vale nesse sentido da pessoa pensar, poxa, se eu fosse contratar, né, eu ia querer alguém que venha com um discurso, né, de desculpa e de problemas, ou uma pessoa que né, procurou se superar. Tudo bem, pode, né, ter erros, ter dificuldades, mas, pô, tentou dar os seus pulos, né, tentou ser uma pessoa propositiva, ter solução, né, e aquela história do prefiro segurar do que empurrar, né. Então, se você inverter a lógica da contratação, você vai também procurar uma pessoa que tem essa atitude aí que a Blue e que a né, super bem colocaram aqui. Eu quero até reforçar essa sua fala, porque não é só eu, não é só a Alessandra que está falando, mas sim o fundador da companhia de estágio também está reforçando a importância dessa atitude dos soft skills. Eu acho que é muito importante a gente frisar isso, porque até eu percebo nas mentorias que as pessoas têm receio de se mostrarem, têm receio ali de acionar, não, mas eu vou incomodar, mas é realmente mostrar uma atitude, mostrar ali uma coragem e também fazer a diferença, né? Ser visto. Acho que é muito importante esse ponto. E outro ponto também, Thiago, que eu queria perguntar para você, queria até a sua visão. Eu fiz Unip, Universidade Paulista. E em um momento da minha carreira, eu ouvi, não como estagiária, mas bem no início, eu ouvi assim, você é muito boa, mas a sua formação é um pouco, não traz tanta credibilidade. Eu ouvi isso e eu falei assim, nossa, é tão forte isso em estágio, em início, assim, de carreira. E aí eu queria ouvir a tua visão referente à questão de universidade, porque hoje eu vejo que mudou muito essa questão. Eu acho que tem oportunidade para todo mundo independente. O que faz a diferença é realmente soft skills. Mas eu queria ter essa visão de você. Faz sentido isso? Você acha que mudou muito realmente o mercado? Você acha que vem mudando muito essa interpretação de universidade, a interpretação ali da formação, assim como a gente falou de tecnólogo lá atrás, falando um pouquinho aqui também de universidade. Sabe que a gente selecionava, Bruna, antes da seguinte forma: abria uma vaga e colocava ali requisito de inglês, de conhecimento, de faculdade. Aí você tinha um filtro de pessoas. Uhum. E com essas pessoas você procurava as habilidades que você precisava encontrar, né? Então, uma vaga analítica, alguém concentrado, alguém, né, comprometido, focado, uma vaga de vendas, uma pessoa comunicativa com alta energia, enfim, você ia procurar habilidade de comportamento dentro desse público. E a lógica
foi invertida, né? A gente hoje olha primeiro para habilidade, para comportamento, para potencial, acho que essa é uma palavra-chave da estágio, e como é que a gente mede isso, né? Você tem jogo, você tem assessment, que são os testes comportamentais, você tem as conversas, as entrevistas, você tem, né, a gente vai construir a fazer processo de seleção no metaverso, então você usa todo aparato de tecnologia, de IA, para te dar essas informações. E a partir disso, você começa a olhar e falar com muito mais gente, né, do que você falava antes. E aí tudo bem, vai ter uma vaga que vai ter que ter inglês, porque, não tem jeito, é Latam, o cara vai entrar, né, se não falar ele já não consegue aprender esse inglês, vai ter uma ou outra, mas não são todas, né? A maioria não pede. A gente tirou um dado agora, essa semana ou semana passada, para um veículo de imprensa, não lembro agora qual. Eles queriam ver a queda de requisito de inglês ao longo dos anos. Vamos ver se caiu, né? E a gente tirou 2020, 2021, 2022, e é uma queda muito grande. A gente tem, acho que era 87% agora, em 2023, o último número, de empresas que não pedem idioma. A Jimena está me dando ok aqui. Para quem não sabe, o pessoal está ouvindo, né, um podcast, a Jimena é nosso anjo da guarda, que está passando sinais no ponto aqui para a gente. Mas, ou seja, e você vê que esse número vai caindo, porque 2022 era 70, 2021 era 60 e alguma coisa. Então, assim, não é só uma percepção, né? Você vê por números que isso está caindo, por causa dessa pauta, né, de você olhar mais para a pessoa e menos para questões técnicas que impediam. E aqui eu quero fazer uma ressalva, né? Não é que as questões técnicas deixaram de ser importantes, então sim, tem vaga que precisa de inglês, né? Sim, tem vaga que vai precisar de um conteúdo mais pesado. E aí, de novo, vai da tua carreira, vai da área que você quer atuar, e se você entender que a tua área, né, ou onde você quer chegar é uma área que olha um pouquinho, né, para a faculdade ou para a grife, você tem a possibilidade de fazer uma pós-graduação numa outra instituição, né? Então tem instituições, por exemplo, que são muito renomadas para cursos de comunicação, né? Então aí você pode fazer uma pós nessa área, se você quer entrar nessa área de comunicação, ou muitas para finanças, você já vai naquelas instituições, né, claramente reconhecidas em finanças, mas essa questão de eliminar por faculdade, isso mudou radicalmente, e o que vale é a pessoa, né, é a postura, é a energia que essa pessoa tem, é o potencial que ela tem ali na hora da entrevista. E aproveitando o gancho, você falou de pós-graduação, eu havia até perguntado nos bastidores, né, quem faz pós-graduação pode estagiar? É uma dúvida muito comum que existe. Legal. A lei de estágio, que é a lei 11.788, ela fala que todos os cursos de educação superior, né, podem fazer estágio, né, e pós-graduação é educação superior. Então, legalmente falando, sim, pode. E aí você pode perguntar, né, puxa, por que são raros os estágios para pós-graduação? Porque a dinâmica brasileira é diferente, né? Quando você tem, sei lá, um estágio nos Estados Unidos, a pessoa conclui lá a graduação e vai trabalhar por 3 meses, 6 meses, de graça, né, sem ganhar nada, para ver se ela vai ficar ou não na empresa. Se ela ficar, daí ela é contratada. Então, esse modelo de summer jobs, ou de summer internships, que o cara faz estágio só no período de férias, né, por 1 mês, 2 meses, ou depois que ele conclui ali o curso, é diferente no Brasil. A pessoa, ela trabalha, ela estagia desde o começo do curso. Ela estuda e estagia ao mesmo tempo, por um contexto social, econômico nosso, que a pessoa precisa pagar a faculdade e tudo mais. E aí, o que o mercado espera? Que essa pessoa que concluiu uma graduação, ela já esteja apta, né? Ela já tem experiência, ela já tenha sido vivida ali no mercado, e quando ela chega num nível de pós-graduação, o mercado não vê, né, essa pessoa como um potencial estagiário, porque se espera que essa pessoa tenha trabalhado, feito estágio e trabalhado durante a graduação, que até começar uma pós ela tenha tido ainda mais experiência, e que daí na pós ela já seja um profissional que inclusive não vai nem ser um júnior, né? Ele já vai entrar como um pleno, como um sênior, eventualmente como um coordenador, depende do tamanho da estrutura, né, da empresa, né? Então, empresas que são maiores vão ter mais layers ali, mais camadas, né? Empresas, né, startups, empresas menores, talvez você já tenha um cargo com uma nomenclatura mais né, de liderança, de coordenação, enfim. Mas na prática é possível acontecer, legalmente falando, mas não existem vagas para pós-graduação, ou raríssimas vagas, por causa disso, né? Muitas vezes é uma indicação, alguém que está fazendo pós ou está numa transição de carreira e pede para fazer um estágio, e aí se abre ali uma exceção, e aí essa pessoa é contratada, mas
não é comum você ver vagas para pós-graduação, por isso que é importante a pessoa se preparar, né, fazer a graduação, conseguir estagiar na graduação para ter bagagem, experiência e quando for para uma pós, tá pleiteando aí uma posição efetiva. É legal você comentar isso, porque a gente fez um episódio que a gente comentou isso, eu não lembro se foi sobre estudo, o que você tem que fazer, o que é o ideal, né? Você fez uma graduação, a gente nem recomenda que você terminando a graduação você já faça a pós. É bom você ver qual área que você vai, para você escolher essa pós-graduação, nem chover no molhado, né? O que é chover no molhado? Fazer que nem a Alessandra fez, que fez psicologia, pós em psicologia organizacional, chover no molhado, que eu devia ter feito uma pós em negócio, eu dou sempre esse exemplo, porque para mim quem ensinou isso foi a Monique pra gente, estudar algo diferente da sua área, eu devia ter feito uma pós em negócios, em finanças, em administração, mas enfim, ou fazer algo que tem relação lá com o que você já trabalha, que vai te impulsionar na sua carreira. Mas talvez sabendo disso, né, tô aqui pensando, eu sei que é mais raro, mas talvez uma pós sequencial para quem fez o curso de 2 anos e teve alguma dificuldade para te dar um fôlego para talvez conseguir esse primeiro estágio, mas realmente é muito raro. Eu acho que eu nunca abri uma vaga com esse critério e é muito difícil, né? Porque realmente é a mentalidade, né? A pós você faz quando você já está com mais quilometragem, vamos dizer assim, na sua carreira, e é um pós, né? A gente já considera como um plus ali, algo a mais. E eu queria muito a gente encaminhar para fechar esse episódio para falar, não sei, não vou colocar nem 3 dicas, eu vou deixar aberto para você, Thiago, que até fiz um post, né, hoje, foi recentemente o dia do estágio, a gente queria ter gravado esse episódio antes, né, de agosto, né, não vai dar tempo, vocês estão ouvindo esse episódio no futuro, né, mas agora em agosto foi o dia do estagiário, e isso me trouxe muita reflexão, né, de como eu era como estagiária, e a gente faz muito essa pergunta quando a pessoa vem falar da carreira dela. Eu faço convite para você voltar um dia para falar da sua carreira, como foi fundar a companhia. Já fica o convite aqui na gravação, porque se a gente soubesse o que a gente sabe agora no início, seria tão mais fácil, né, as coisas. E eu vou falar assim, o que eu falei nesse post, né, que eu comentei aqui agora para vocês. Eu era muito tímida no início da minha carreira, eu tinha muito medo de falar com as pessoas e eu não via como era importante me relacionar para minha carreira, né. Eu achava que só a competência técnica era importante, então eu queria estudar, eu queria entender tecnicamente, queria ter segurança naquilo que falava. Isso foi fundamental, tá? Vou reforçar o que você disse, porque isso trouxe, eu não falava coisa da minha cabeça, eu sempre me baseava na literatura, mas por um outro lado foi sofrido, porque, gente, eu sou psicóloga, trabalho com pessoas e eu tinha dificuldade mesmo. Então, se eu soubesse disso, teria sido tão mais fácil a minha carreira. E aí eu queria ouvir de você, o que você vê das empresas ou da sua própria carreira também vale, que, poxa, seria legal para o estagiário Thiago ter ouvido, ou os estagiários que hoje estão buscando uma primeira oportunidade, que você fala, putz, foca nisso, que isso vai te ajudar lá na frente. Legal. Olha, eu vou dar um spoiler aqui, já que você falou de carreira. Eu tenho 38 anos, né, e eu comecei a companhia de estágios com 21 anos, no último ano da graduação de administração de empresas, no meu quarto. Né? Na época não tinha investidor anjo, não tinha aceleradora, incubadora, nada disso. Mas uma lição que eu fiz, e eu vou ser honesto, fiz sem querer, foi pedir ajuda, né? Queria empreender, não sabia por onde começar, fui falar com gente, né? Gente que era mais velha, que podia me ensinar, que podia me mentorar, encontrei acolhida, e não tive vergonha, né, de falar que não sabia, que pedir ajuda para começar, e aí tem, enfim, muitos desdobramentos, histórias engraçadas ao longo desses 17 anos de empresa, mas acho que pedir ajuda, né, e reconhecer é um deles, que acho que é bem, bem importante. Acho que quando você entra numa empresa, e eu trabalhei, fiz estágio e trabalhei em empresas antes de empreender, apesar de ter empreendido com 21, a capacidade de leitura do ambiente, acho que é difícil falar isso para alguém que está começando a carreira, porque isso você aprimora ao longo do tempo, mas quando você consegue ler o ambiente, né, ao invés de sair falando ou fazendo, ouvir primeiro, né, entender como as coisas funcionam, para depois contribuir e falar e ver como as coisas funcionam naquele ambiente é bem importante. A gente evita se queimar, se desgastar, né, e se atropelar quando a gente faz isso. E por fim, olhar para histórias, né, de sucesso daquela empresa se você quiser ficar lá. Né? Então quem ficou, quem foi efetivado, quem mudou de área, quem foi promovido, cara, o que aconteceu com essa pessoa, né? O que essas pessoas têm em comum, né? E você vai começar a ver algumas dicas, e aí cada empresa é de um jeito, e acontece de um jeito, tá? Mas você vai ver, puxa, olha, a pessoa se preparou, ela fez tal curso, né? Ou ela, fortaleceu o networking, né? Eu vi que nessa empresa a chave é networking, então assim, você vai acabar descobrindo coisas, né? Se expondo, e não tendo a vergonha de perguntar e de ter essa habilidade de observar, né? Que foi o terceiro item que eu falei, para entender e ler como as coisas funcionam.
funcionam. Assim, você tem que ser protagonista da sua carreira, né? A gente fala que a empresa, ela dá hoje uma universidade corporativa, né? Ela te dá algumas possibilidades. Então, esse é o papel dela mesmo, né? Ele vai te dar ferramentas, ele vai te instigar, vai te provocar, mas o protagonismo da carreira depende da pessoa, né? Então, depende sim de você fazer os cursos, aplicar, marcar que concluiu. Eu, como gestor, né? Como CEO, adoro ver quando a minha equipe marca lá no LinkedIn que concluiu mais uma formação, né? Fico muito feliz, até porque a gente oferece benefício de educação, né? Então a gente paga uma parte do que a pessoa estuda. Então quando a gente vê que a pessoa está usando, a gente fica muito feliz, e aí você vai aprender, vai se desenvolver e vai tendo essas sacadas ao longo da carreira. E eu vou te falar, viu, o gestor olha, né? O gestor vê quantas horas a pessoa entrou, a pessoa assistiu de conteúdo, né? Que a empresa está pagando. Então parece que às vezes ninguém está olhando, mas as pessoas estão olhando. Então é essa reflexão que eu queria deixar para quem está nos ouvindo aí e está nesse momento de carreira, né? De dúvida, de começar num estágio ou de se preparar para ser efetivado num estágio. E olha, vem muito de encontro com o que o Foca fala, né? Nós falamos aqui muito, né, Ale? A gente usa a analogia marítima, a gente fala, olha, não deixa a maré te levar, seja protagonista ali, tenha o teu barco. Nós somos um farol, né? A gente fala que aqui o episódio, o podcast é um farol para ajudar as pessoas a encontrarem a direção, mas elas que determinam qual que é a direção, qual que é o caminho, e ser protagonista, que é muito importante, né, na nossa carreira. E aí, Thiago, já puxando para o final, queria que você deixasse um último recado para o pessoal. Fique à vontade para deixar as redes sociais aqui da companhia para que o pessoal te encontre. Se quiser deixar também teu LinkedIn, fique à vontade, tá? Legal. Mais uma vez, obrigado pelo convite, a todos que nos ouviram e acompanharam. O pessoal que quiser saber mais sobre a companhia, tem a nosso @ CIA de Estágios. Pode procurar, a gente está em todas as redes. Se você for geração Z e Alpha, estamos no TikTok. Né? Se for gestor de RH, estamos lá no LinkedIn. Vai ser um prazer trocar com vocês. Quem quiser me adicionar para continuar essa conversa, é só procurar Thiago Mavichian no LinkedIn que a gente vai se conectar. Enfim, vai ser um prazer continuar essa conversa lá. Excelente. Eu falo que tem alguns episódios que são parada obrigatória. Acho que esse vai para o hall de parada obrigatória, porque assim, tem coisa mais técnica de como que funciona, mas tem uma parte que a gente falou muito do que as empresas esperam e, né, vale se você é estagiário ou não, tem muita coisa aqui que é válida. Então você que está ouvindo esse episódio, mesmo se você não está buscando um estágio, é um episódio que eu acho que você tem que compartilhar. E se estiver ouvindo a gente lá no Spotify, não esquece de dar 5 estrelas, que isso nos ajuda, aumenta a nossa podosfera. Eu vou deixar meu LinkedIn também, Alessandra Falsarella, mas antes de passar para a Bruna, preciso agradecer você, Thiago, e já faço o convite de novo para voltar, para falar da sua carreira. Já fiquei super curiosa como que foi fundar toda essa história, não sabia desse spoiler que você deu, e acho que também dá para a gente, de repente, falar de gerações, né? Como é que tá essa geração Z, geração Alpha chegando aí no mercado? Seria legal a gente falar sobre isso. Já fica o convite na gravação, porque daí você não pode falar não. Boa, não. Conta com a gente. E eu esqueci de falar, vou aproveitar, já que você deu espaço, tem umas coisas bem curiosas no site. O pessoal que quiser saber, o tema é muito amplo, gente, mas que quiser saber de lei, o que pode, o que não pode, quer saber quanto ganha um estagiário no Brasil, média de valor, tem lá no site o pessoal fazer download. Então a gente pode continuar essa conversa, sem dúvida, num outro episódio e deixar então os sites, né, o contato com o pessoal que quiser saber mais, poder baixar lá os materiais. Perfeito. Thiago, mais uma vez, muito obrigada pela generosidade, pelo tempo de dispor aqui de conteúdo pra gente, de trazer informação que é tão importante, informação e conhecimento que acaba direcionando e transformando muitas carreiras. Então, muito obrigada. E o pessoal pode me encontrar lá no LinkedIn como Bruna Santana Garcia ou em todas as redes do Foca, @Foca no Trabalho. Ale? Então é isso. Até o próximo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, valeu.